Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Informe Fla. E o bicho pegou de vez, a paciência do torcedor do Mengão estourou e sobrou para muita gente. Sobrou para Felipe Luiz, sobrou para Pedro, né, para Plata. Porque o Flamengo, infelizmente, o nosso Mengão, perdeu hoje para o Lanús dentro do Maracanã 3-2, aí na final da Recopa, né, Sul-Americana. E aí eu vou reagir aqui ao vídeo de Pilhado, o eterno torcedor do Mengão, revoltado, xingando muito, detonando todo mundo. Ele vai detonar Pedro, vai detonar Plata, Carrascal e Paquetá, que foi contratado a peso de ouro, mas até agora não disse para que veio. Então, vou reagir aí a partir de agora, Pilhado. Depois vai o Carrascal, cara a cara com o goleiro, chuta em cima do goleiro. Aí o Pedro, o protegidinho de alguns flamenguistas. Ele é um cone, ele não corre, ele não tem arrancada. Sobrou uma bola para ele, igual a do Tchouaméni, zagueiro do Real Madrid. O zagueiro do Real Madrid bota no gol. O Pedro chuta por cima do gol. E outra coisa, tem que ter alguma coisinha para falar. Felipe Luiz errou feio hoje. A escalação inicial foi uma vergonha. A escalação inicial. E uma coisa que eu quero deixar bem claro. 60, calma porra! 62 milhões de euros em Paquetá e Samuel Lino. Nenhum dos dois joga nada por enquanto no Flamengo. Nada! Eles jogam no Flamengo 62 milhões de euros. Com 62 milhões de euros, você compra o Lanús. Você transforma o Lanús numa SAF e compra o Lanús. 62 milhões de euros para Paquetá e Samuel Lino. Eles precisam jogar. Eles precisam mostrar alguma coisa. E o Flamengo, o que o Flamengo fez hoje foi simplesmente ridículo. Foi um desrespeito ao torcedor. 210 minutos sem conseguir fazer um gol sequer no minúsculo Lanús. O Lanús é ridículo. O Lanús é time pequeno. E o Flamengo, em 210 minutos, não fez um gol sequer sem pênalti no Lanús. Como que a gente vai acobertar? Como que a gente vai achar isso normal? É vergonha. Eu estava no Maracanã hoje, o torcedor agoniado desde o começo do jogo, porque é muito erro de passe, é muito gol perdido, é muito chute ruim, é muito jogador sem vontade. E outra, a displicência. A displicência não é a primeira vez que o Rossi tem um lance como esse. O maior erro foi o dele? Não. Foi do Ayrton Lucas. Mas o que o goleiro está fazendo no meio de campo? Não é a primeira vez que o Flamengo leva gol ridículo assim. O Flamengo não mereceu ser campeão da Libertadores. O Flamengo não mereceu, porque o Flamengo não está jogando nada nessa temporada. Nada o Flamengo está jogando nessa temporada. E se esse time não acordar, vai ficar tarde. Porque o Palmeiras está jogando. O Palmeiras contratou jogador caro, jogador que está jogando. Não é jogador de 40 milhões de euros, de 22 milhões de euros, que não está jogando nada. Então, se o Flamengo não acordar a tempo, o Palmeiras, vai começar a distanciar e vai acabar a brincadeira. Ridículo. O torcedor hoje saindo aqui do Maracanã tá muito puto. E sabe por que ele tá puto? Porque é um time soberbo. É um time sem vergonha, que mais uma vez começa a temporada sem entregar nada. Rodrigo Viga, que eles acordem de uma vez. Porque o que foi visto hoje no Maracanã
é desrespeito ao torcedor. O torcedor estava puto. O Flamengo achou 2 pênaltis ali. Um dos pênaltis foi polêmico, eu estou no estádio. Tomou 4 gols do Lanús em 2 jogos. Eu ouvi atentamente o que os colegas falaram e eu concordo com quase tudo, eu só discordo de uma coisa do meu amigo Eugênio Leal. Porque eu entendo quando você fala da temporada mais longa, eu concordo com você totalmente na questão física, mas quando o time vai começar a jogar o futebol competitivo, porque hoje eu vou te falar, hoje o time foi aguerrido. Sim. Só que chega um momento que a falta de competitividade que a gente viu em outros jogos, eu discordo um pouco do Jean sobre a Supercopa, eu acho que a Supercopa entrou em campo hoje, tá? Não é tão importante, não é tão grande, concordo, não é tão grande. Eu falei da Recopa. Eu Oi? não falei de Supercopa. Não, você falou que perder a Recopa para o Flamengo, só perder a Recopa não é a perda deste troféu que vai mudar a vida do Flamengo. Entendeu? É que você falou que a Supercopa você não achava tão relevante assim. Não, a Recopa. Essa é a Recopa? Este campeonato. Porque eu acho que está tudo misturado. Eu acho que chega um momento na partida, quando o Flamengo... Porque assim, esses caras acostumaram a jogar bem, e quando não jogam bem, acostumaram a ser muito competitivos, principalmente na parte defensiva. Uhum. O Flamengo, ano passado, ganhou os campeonatos porque ele foi muito forte defensivamente, e tem vários jogadores de nível elogiável, e em algumas partidas, ou em certa quantidade de partidas, o Flamengo também conseguiu produzir bastante. Mas quando não produziu... Não entendi aonde você discordou de mim. Porque eu acho que a parte física não é mais a questão. Mas não é só a parte física. Eu acho que porque você falou, o Flamengo jogou até o dia 18, não teve férias, não teve pré-temporada, até aí estão fechados. Isso afeta não só a parte física, como a parte tática, técnica também do jogador. Então, mas eu acho que não é mais isso só. Eu acho que em algum momento os jogadores do Flamengo... Eu acho que eu falei aqui, efeito cascata, uma coisa, efeito dominó, uma coisa vai empurrando a outra, e aí o ambiente começa a ficar difícil, as cobranças são maiores, a interferência da diretoria no planejamento vai tudo virando uma bola de neve. Assim, eu entendo que o Flamengo, se tivesse feito tudo certo até ali na temporada... Mas está numa tranquilidade. Está acima, exatamente. Está numa tranquilidade. Mas o Palmeiras teve férias. Até porque o Palmeiras tem a vantagem, por mais que pareça isso ridículo, de não ter feito 2 jogos decisivos até agora. E o Palmeiras também tem o seu aspecto positivo nos clássicos da temporada. Agora... Eu acho que como os jogadores do Flamengo jogaram coisas muito grandes ano passado, e por mais que as pessoas gritem, não gostem do que eu falar, o estadual não é grande, chegou um momento que eles não conseguiram se motivar. Aí entra tudo que você falou, além da parte física, do efeito cascata, que impacta na tática e tal. Quando o time precisou virar a chavinha e ligar, não ligou. Aí, eu acho que está acontecendo com muita gente isso. Começaram a vir os resultados ruins. E esses resultados ruins entraram como se fossem 50 toneladas nas costas dos jogadores e do treinador na tomada de decisão, principalmente da escalação, por exemplo, do Ayrton Lucas, que é um jogador em quem a torcida não confia. Eu não estou querendo pegar o Ayrton Lucas para Cristo do jogo, mas se você conversa com os torcedores do Flamengo, é um dos jogadores que a torcida menos gosta, tá? Por motivo do desempenho. Outro. Ele e o Emerson Royal. E Plata. E o Plata. E o Plata. E o Lino também. Daqui a pouco vai sobrar metade do Só que, por exemplo... não, só para fazer essa ressalva, porque eu acho que é assim, cara, se técnico de futebol no Brasil for começar a deixar de escalar quem que a torcida não quer que o cara escale, é o que a gente dizia do elenco do Palmeiras lá, campeão, coisa que se fosse pela torcida, mais da metade do elenco já teria sido dispensado, já estava em lista de dispensa de torcida organizada e tudo mais. Então, acho que assim, existem... acho que o critério não pode ser se a torcida gosta ou a torcida não gosta. O critério tem que ser um critério técnico, pelo que a gente vê dentro de campo, e acho que por isso que eu disse que ele dobrou a aposta quando ele escala um time que hoje não é a torcida e nem ninguém escalaria esse time de hoje. Mas ele é o responsável por escalar o time. Só para completar. É ele que tem que assumir a responsabilidade. Ele tem que fazer de acordo com a cabeça dele. Não o que a gente acha, o que a torcida acha, o que ele vê nos treinos, tem o planejamento. Aí o que eu discuto é o seguinte: escolheu esse time. Qual é o planejamento de jogo? Qual é a estratégia de jogo? Claramente foi uma estratégia equivocada, independente dos nomes colocados. É que eu acho que a pressão está em cima dele, como está em cima dos jogadores, e nesse momento o Felipe está lidando mal com ela. Quando você escala o Ayrton Lucas, que é um jogador instável e que tem avanços de qualidade, às vezes, que você citou hoje, ficou muito preso porque estava inseguro. E você vai ter um lateral, um ala, porque você tem outro jogador daquele lado esquerdo entrando por dentro. Então você tem aquele cara que vai chegar dentro de fundo. Aí você não escala um centroavante
Você escala a Arrascaeta para entrar na área para ganhar a bola por cima? Estamos todos de acordo que a escalação não fazia sentido, que a gente não consegue ver sentido. Eu acho até que, enfim... Só achei que o Flamengo devia estar jogando mais, tá? Mesmo que não estivesse jogando tudo que está jogando, desculpa. Sim. Tinha que estar jogando mais. Não, tinha que estar jogando mais, mas o meu ponto é... Mas já não estava antes, tá? A gente não pode... A gente já sabia antes do jogo que ele não estava jogando bem. Acho que é uma questão muito normal, muito comum a gente querer achar uma causa. E, obviamente, futebol não tem uma causa só. Então, quando o Eugênio fala da questão física, para mim, tem a questão física também, e talvez num bom peso, se a gente olhar, inclusive, para o que acontece depois do gol da virada do Flamengo. Porque eu acho que eu, como todo mundo, imaginava, cara, o Flamengo fez 2-1, agora vai ser avassalador. Agora eles vão com tudo para cima. Esgotado. Com a empolgação da torcida e tudo mais. O Flamengo fez 2-1 e, se bobear, o Lanús chegou mais do que o Flamengo depois do 2-1. Né? Nos minutos de acréscimo, que para variar foram menos do que deveriam ser, porque esse é o padrão da Conmebol, não tem muito jeito, e na própria prorrogação. Então, assim, quem imaginava um Flamengo avassalador, inclusive com a troca de jogadores, com a entrada, né? O Léo tava brincando que ele leu um jornalista argentino no Twitter. Ele falou assim, da Lanús, sai Castilho, entra fulano, Flamengo, sai o Pelé, entra Romário, Ronaldo. É meio isso, né? Ainda mais diante do que foi a escalação inicial do Felipe. Tipo, as entradas do Flamengo são isso, Cara, se olhava o banco do Flamengo no Só para começo confirmar, do Jean, o jogo... Lanús finalizou mais que o Flamengo na prorrogação. Então, Aí, ó, pronto. Então é isso que eu tô falando. Nessa questão é o seguinte também. Então, acho que nesse ponto... O time que atua... Só para concluir, Eugênio, porque assim, acho que nesse ponto, o que acontece depois da virada comprova que a questão física é uma das questões. É a única, não é. A gente começou aqui falando da escalação. A pressão, o quanto ela é positiva, o quanto ela é negativa, cada um que ache o que bem entender. Eu sempre acho que, por exemplo, vaiar jogador que encosta na bola durante o jogo não é positivo. O Ayrton Lucas até melhorou depois das vaias, é verdade. Mas esse não é o padrão. Acho que o Calça chamou lá, hein? Em decisão é pior. Chamei. Sim. Desculpa, Calça, a gente não ouviu. O Silvano me deu um toque aqui. Diga lá, Calça. Primeiro, assim, eu não vejo loucura ter o Ayrton Lucas no jogo que você tem que ser ofensivo, sabendo que o Alexandro cumpre um outro papel. Você não acha louco isso? Porque senão a gente vai voltar aquele papo. O Flamengo só tem 11 caras e os outros todos não prestam. Aí é loucura. Aí é loucura. Então é ter um lateral mais ofensivo. Tá bom, fez uma jogada, ele pisou na bola ali, recuou, a bola ficou lenta demais, o goleiro escorregou, ali tem uma parceria numa tragédia. Mas eu não vejo loucura ter o lateral mais ofensivo no jogo que você tem que atacar. Não vejo. A gente pode discutir o centro do ataque, mas tinha o Plata ali, que faz a função também. E ele tinha o Luiz Henrique. Podia ser o Bruno Henrique, podia ser o Pedro, mas o Plata estava ali. O final do jogo, o Lanús estava muito mais inteiro. Tudo bem, foram 6 trocas de cada lado. Você tira os goleiros, são 4 vagas de linha que sobraram. E tinha um jogador de 37 anos na zaga do Lanús, o Esquerdoso. E ele foi até o final. Até o final, e tirando os 2 zagueiros, tirando todas as bolas que foram para a área do Lanús. Claro, o Lanús, não vamos aqui passar discutindo o que exatamente cada um fez desde a conquista das suas competições. Mas Lanús, dia 22 de novembro, Flamengo, 29 de novembro. De lá para cá, o Lanús jogou 8 vezes, a 9ª hoje, Flamengo jogou 19 hoje. São 10 jogos a mais do Flamengo, que ainda teve um período que chamaram de férias, né? Não sei que loucura é essa, férias, isso não existe, pré-temporada bem debilitada, que vale para todos os outros clubes, e aí não é justificar, é só que o Flamengo fisicamente estava abaixo. Quem estava em campo, Flamengo, eu repito, sobraram 4 jogadores de linha, 6 foram alterados. Dos 4 que sobraram, você tinha o Léo Pereira e o Ayrton Lucas arrastando a perna. Cara, naquele momento, teve que sair. O erro para mim foi o seguinte: cara, abraça os pênaltis, abraça as penalidades, cara. Abraça. Até porque você tem o Rossi, né? Pô, eles tomaram... É claro, eles tomaram um gol de contra-ataque, assim, ou de jogada rápida. Esse foi o 4, porque o terceiro gol que definiu mesmo foi uma bola parada, o Paquetá tá ali marcando, ele larga, gol.
Então, o Flamengo precisa, sim, eu acho que é hora de simplificar, é hora de conversar, de entender que se existe soberba em algum local e ponto da instituição Flamengo, isso precisa ser retirado rapidamente, porque a realidade é dura e é diferente. E eu pergunto para vocês, como é que o Flamengo vai jogar Libertadores da América com esse nível aqui? Porque, cara, cheio de Lanús. Tá cheio de time que vai defender, deixar a bola com o Flamengo e fazer paredão. O Lanús tinha os 2 zagueiros, 2 volantes que não trabalham muito pro jogo, mas eles formam um paredão. E o Flamengo parou ali. E a Libertadores é cheia disso daí. Ainda mais todo mundo que vai enfrentar o Flamengo, a gente vai fazer o sorteio dia 19, e os sorteados para enfrentar o Flamengo vão pegar esses jogos e falar, vamos partir dessa postura aqui. É o que eles vão fazer. Então o Flamengo vai ter problemas, sim, problemas distribuídos em várias competições. Pois é. E o Flamengo realmente, né, como ele falou aí, o Flamengo tá com muitos problemas. O Flamengo que só veio ganhar a primeira agora no Brasileirão, ganhou do Vitória. E agora sofreu aí mais esse revés. Mas vamos ver aí como é que o Flamengo, como é que o melhor time do Flamengo vai reagir aí a essa situação muito complicada que o Flamengo está nesse ano de 2026. É uma temporada que não começou nada bem. Felipe Luiz já está começando a ser muito questionado. O Flamengo gastou muito dinheiro. O Flamengo tem 2 times que você pode transformar até mesmo em 3, né? E 3 times para jogar até mesmo o brasileiro com folga, né? Jogar bem o brasileiro com folga. Só que dentro de campo não está funcionando. Felipe Luiz não está conseguindo botar o Flamengo para jogar. E é por isso que o torcedor está muito revoltado. A mídia, a imprensa já está começando a ir para cima, principalmente de Felipe Luiz, né? Expondo aí alguns erros dele, algumas incoerências dele. E eu quero ver, eu vou lhe mostrar tudo que acontecer de agora em diante, tá bom? Daqui para frente. Se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe seu like. Muito obrigado por você assistir até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.